Você sabe a importância do catecismo da Igreja Católica? Você sabe por que o Papa João Paulo II, em 1992, ele aprovou este catecismo da Igreja Católica? Eu gostaria de, nessa conversa hoje, colocar esse assunto. A Igreja teve um primeiro catecismo, chamado Catecismo Romano, em 1565, por causa da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, e nós sabemos que Lutero questionou 95 pontos da fé católica e acabou sendo excomungado da Igreja porque ele sofreu uma correção, não quis seguir aquilo que a Igreja colocava. Bem, e por causa disso a Igreja fez o concílio mais longo da história da Igreja, que foi o Concílio de Trento, que, na verdade, ele teve um período de 18 anos, porque foi interrompido várias vezes por guerras que houve ali guerras e pestes que houve na Europa, e o concílio teve que ser várias vezes interrompido. Mas foi um concílio maravilhoso, porque ele reviu todo o ensinamento católico, não cancelou nada, tendo em vista as colocações que Lutero tinha feito. Bom, quando acabou o concílio, que começou em 1545 e terminou em 1563, 18 anos depois, então o Papa, do final do concílio, o Papa São Pio V, ele mandou então fazer um catecismo da Igreja Católica, ou seja, vamos escrever o que a Igreja acredita, tendo em vista a Reforma Protestante, que tinha tirado muitos filhos da Igreja Católica. Bom, esse catecismo, veja, 1565, ele foi substituído agora por este chamado Catecismo da Igreja Católica, que o Papa João Paulo II aprovou em 1992. Então, são mais de 400 anos depois. Bem, por que o Papa fez um novo catecismo? Porque o catecismo anterior já não tratava de muitos assuntos da atualidade. Lá, né, no século XVI, do catecismo romano, não havia bebê de proveta, não havia inseminação artificial, não havia uma série de coisas que alteraram o mundo. Então, como é que surgiu esse catecismo novo do Papa João Paulo II? Aconteceu o seguinte: em 1985, 20 anos depois que terminou o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, então em 1985, o Papa João Paulo II convocou um sínodo de bispos no Vaticano para analisar os 20 anos do Concílio Vaticano II da Igreja. A Igreja depois dos 20 anos do Concílio Vaticano II, porque houve muita coisa errada, muita interpretação errada. E o interessante, o que aconteceu? Que nesse sínodo, os bispos pediram ao Papa fazer um novo catecismo, para que as coisas ficassem bem claras na Igreja. Porque tinha surgido, inclusive, antes, um tal catecismo holandês, que foi questionado, e coisas desse tipo. Então, o Papa João Paulo II disse: concordo, eu sinto também que é necessário fazer um novo catecismo para a Igreja Católica. Então, o que ele fez? Ele convocou 12 cardeais, uma comissão de 12 cardeais, como se fossem aí os 12 apóstolos, né? Coordenados, chefiados pelo cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, mais tarde, e 7 bispos especialistas em catequese, em teologia, em tudo que é tipo de assunto, história da Igreja, etc., sacramentos, moral católica, para coadjuvar os 12 cardeais. Bom, isso foi em 1986. Essa equipe trabalhou 6 anos, de 1986 até 1992, quando o catecismo ficou pronto. Bom, antes do Papa João Paulo II aprovar o catecismo, que foi em junho de 1992, ele entregou o texto para os bispos do mundo inteiro lerem, questionarem
e fazerem sugestões. O Papa recebeu todo esse material, tudo foi revisto, e aí o Papa apresentou a versão do Catecismo em 1992. E ele, quando aprovou o Catecismo, ele escreveu um documento que se chama uma Constituição Apostólica, Fidei Depositum, que quer dizer o depósito da fé. Onde o Papa começa dizendo assim: guardar o depósito da fé. O depósito da fé são as verdades da fé, né? É a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Então a missão da igreja é guardar esse depósito da fé, né? Então o Papa conta aqui, né, que nessa Constituição Apostólica, isso tudo que eu já falei, né, que o Sínodo de 1985 pediram para ele fazer, né, um novo catecismo. Ele, né, disse que, explicitamente, ele diz assim, que ele também sentiu esse desejo, né? Ele escreve aqui no texto, né? E aí ele coloca a importância do catecismo, né? Ele diz assim: como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor neste dia em que podemos oferecer a toda a igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, esse novo texto de referência, olha, texto de referência da fé católica, para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Então, o Papa insistia muito nisso. O Catecismo da Igreja Católica é o texto de referência da fé católica. E ele fala aqui, nesse documento, quando ele apresenta, né, que, quando ele fala assim, o valor doutrinal do texto do Catecismo, ele fala assim: o Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no dia 25 de junho de 1992, e cuja publicação eu ordeno em virtude da minha autoridade apostólica como Papa, né? É uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Olha aí, veja bem, é uma exposição da doutrina católica e da fé da Igreja. Então, às vezes, alguma pessoa pergunta para mim: olha, eu gostaria de conhecer melhor a doutrina católica. Estude o Catecismo da Igreja Católica. Está aí. Você não precisa ler uma porção de livro, não, basta estudar um. O que o Papa diz aqui, né? Bem claro, ele diz, né? É uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas, iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica da Igreja e pelo magistério da Igreja. Você sabe que a Igreja, ela se apoia em 3 colunas, né? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. E o Papa diz: o catecismo é fruto exatamente dessas 3 fontes de revelação da Igreja. E ele fala assim: vejo-o como um instrumento valioso e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Uma norma segura para o ensino da fé. Quer dizer, quem quiser ensinar a fé católica de maneira segura, sem erro, sem axiologia, é seguir o catecismo. Ele fala: sirva ele para a renovação a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus. Então, olha aí, pessoal da renovação carismática católica, o Papa está dizendo: sirva ele para a renovação a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, né? Ele fala assim em seguida: a aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constitui um serviço que o sucessor de Pedro presta à sua igreja, né? E ele diz aqui, agora eu queria destacar isto: peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis, pastores da igreja, padres, bispos, e aos fiéis, todos nós, né, que acolham esse catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé
e de convocar para a vida evangélica. Vou repetir, porque isso daqui é muito importante que o Papa João Paulo II disse. Ele coloca assim: peço, portanto, aos pastores da igreja, então, em primeiro lugar, aos padres e bispos, e aos leigos, que acolham esse catecismo e que o usem assiduamente. Quando? Ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Ora, meus irmãos, o que todos nós, pregadores, catequistas, etc., professores de religião, fazemos? Anunciamos a fé e convocamos para a vida evangélica. Então o Papa fala, então, usem assiduamente o catecismo da Igreja Católica. Aí você que é catequista, você que é professor de religião, você que é padre, o senhor que é bispo, quando usa o catecismo da Igreja Católica, não tem erro. Ninguém pode acusá-lo de erro. Porque não foi você que escreveu isso, foi o Papa João Paulo II, com todos os bispos do mundo, aprovaram esse documento. Então, é um texto de... Né? O Papa coloca aqui, o catecismo da Igreja Católica é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança e queira conhecer aquilo que a Igreja Católica acredita. Então, quem quiser conhecer o que a Igreja Católica acredita é o catecismo. Ok? E o catecismo, meus irmãos, ele é maravilhoso. Eu posso dizer isso porque gostaria de contar aqui uma coisa interessante. Quando o Papa João Paulo II aprovou o catecismo em 1992, Monsenhor Jonas Abib telefonou para mim, eu estava aqui na minha casa, 1992, hein? Já tem o quê? 28 anos, né? E o Padre Jonas me disse assim: Felipe, eu gostaria que o catecismo está aprovado pelo Papa, eu queria que você fizesse um programa diário na Canção Nova, na rádio Canção Nova. Não tinha televisão ainda assim como hoje, a televisão estava começando praticamente, era só regional. Então eu queria que você fizesse na rádio Canção Nova, depois do terço, das 6 horas, você fizesse o catecismo da igreja, meia hora, todo dia. Eu disse: padre, eu não tenho condição de ir na Canção Nova todo dia, porque eu morava aqui em Lorena, eu era diretor do campus da USP aqui, de engenharia. Ele disse: não tem problema, eu vou deixar um gravador na sua casa, com aquelas fitazinhas, né, não sei como é que chamava, as fitazinhas que gravava até 70 minutos, e você vai gravar todo dia, meia hora, e vai mandar para mim, e eu vou mandar a rádio colocar. Olha, meus irmãos, eu gravei 360 programas, mais ou menos, ensinando o catecismo inteiro, de ponta a ponta. As 4 partes do catecismo. O catecismo tem a primeira parte, que é o credo, é quase que a metade do catecismo, porque é toda a teologia dogmática, né? O que nós cremos, é o lex credendi. Depois a segunda parte, que é sobre os sacramentos, a liturgia, é o lex celebrandi. Depois a terceira parte, que é a parte moral, como a gente vive, o lex vivendi. E a quarta parte, que é como a gente reza, então o lex orandi. São os 4 lex. Lex quer dizer as leis, as normas, né? O que nós cremos, o que nós celebramos, como nós vivemos e como nós rezamos. Bem, quando terminou o ano que eu dei o catecismo inteiro, o Padre Jonas mandou que a Rádio Canção Nova repetisse tudo outra vez, porque ficou gravado. Então, 2 anos seguidos, a Rádio Canção Nova passou o catecismo da igreja, né? 1993, 1994. E depois o Padre Jonas pediu que eu fosse dar aula do catecismo da Igreja Católica para os jovens que estavam se preparando para se consagrar na Canção Nova. São 2 casas de internos da Canção Nova, aqui em Lavrinhas e depois em Queluz. Eles ficam 1 ano em Lavrinhas e 1 ano em Queluz. Então, desde 1994, 95 até hoje, eu, uma vez por semana, eu dou aula para eles, uma manhã inteira,
em Queluz e em Lavrinhas, sobre o catecismo da Igreja Católica. Eu estou contando isso para vocês verem como o Monsenhor Jonas Abib usa o catecismo para formar os jovens da Canção Nova. E eu digo para os jovens da Canção Nova, tanto lá em Lavrinhas quanto lá em Queluz, eu digo, olha, esta é a atividade mais importante que eu realizo hoje na igreja, essa aula que eu estou dando aqui para vocês. Por quê? Porque vocês vão sair daqui, vocês vão para a Canção Nova, para o rádio, para a TV, para a internet, e vocês vão evangelizar. E se vocês evangelizarem errado, são milhões de pessoas que estão acompanhando vocês. Então é um perigo. Então vocês têm que conhecer profundamente o que a igreja ensina. Porque não é o que nós queremos ensinar que nós vamos ensinar. Não, é o que a igreja ensina que nós vamos ensinar. Aí eu digo para eles, né? Não proíba o que a igreja não proíbe. Mas você tem que conhecer o catecismo. Não autorize o que a igreja não autoriza. Você tem que conhecer o catecismo. Não ensine o que a igreja não ensina. Você tem que conhecer o catecismo. E não queira saber o que a igreja não sabe. Se a igreja não sabe quando é que o Cristo vai voltar, você também não sabe. E não vai dizer que você sabe, que você vai enganar muita gente. Entende? Então, eu vejo hoje o catecismo como uma tábua de salvação nesse mundo de mentiras, de falsa doutrina, de falsos profetas que estão por aí. Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo está dividido em duas partes. O espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e o espírito da mentira, que é o demônio. E os dois influenciam a humanidade. Aqui está o dicionário da verdade do Espírito Santo. Quem quiser seguir a verdade do Espírito Santo está aqui. O catecismo, aqui no parágrafo 851, ele diz assim: a salvação está na verdade. Porque Jesus disse, a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Mas a gente vê hoje a propagação da chamada ditadura do relativismo, né, que o Papa Bento XVI tanto combateu. Não existe a verdade, cada um faz a sua. Cada um faz a sua moral, cada um faz a sua religião, entendeu? E não existe mais a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia, o Evangelho, a verdade de Deus. Ora, São Paulo, o catecismo fala, aqui no parágrafo 675, o catecismo fala que antes do Cristo voltar, a igreja vai passar pela pior provação de toda a sua história. Parágrafo 675. Eu quero até ler para você aqui um pedacinho, para você ver a importância do sobre isso. Diz aqui, o título desse parágrafo 675 é a provação derradeira da igreja, ou seja, a última provação. Diz assim: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Qual vai ser a provação? A provação vai ser em cima da nossa fé. A perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Você já viu falar aí de religião mundial, governo mundial? Uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade. Então, o que o catecismo está dizendo aqui para nós? A grande provação que a igreja vai passar vai ser na nossa fé. Vão querer criar um governo mundial com uma religião mundial onde você tenha que abrir mão da sua fé, da sua verdade. E vão prometer mundos e fundos. Ele fala aqui, olha, né? Sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. Não vai haver mais fome, não vai haver mais doença, não vai haver mais guerra, não vai haver mais nada nesse governo mundial, nessa religião mundial, mas à custa da apostasia da verdade.
né, você vai ter que abandonar a sua fé. Esta vai ser a grande provação. E São Paulo, na segunda carta aos Colossenses, quando São Paulo fala do anticristo, São Paulo fala isso também. Se você pegar, por exemplo, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, né? Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9, São Paulo fala assim, 2 Tessalonicenses 2:9, a manifestação do ímpio, o homem que é contra Deus, né? O anticristo, será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos. Satanás vai fazer maravilhas, sinais e prodígios enganadores, vai enganar. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Entenda bem o que São Paulo está dizendo aqui. Essa provação final que a igreja vai passar, vai ser uma provação na fé, dessa impostura religiosa que vai apresentar uma falsa felicidade, à custa de você abandonar a sua fé. E São Paulo aqui está dizendo o seguinte, né? Que Satanás fará todo tipo de portentos, sinais e prodígios enganadores. Satanás é sedutor. Lá no paraíso ele não bateu em Adão e Eva, não, ele passou a lábia, como se diz, ok? Sedutor. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Então, meus irmãos, se você ficar preso na verdade, você vai se salvar. Está aí por que João Paulo II, iluminado pelo Espírito Santo, que hoje está lá no céu rezando pela igreja, por que João Paulo II nos deixou esse catecismo hoje? Porque nós estamos vivendo tempos de confusão doutrinária, confusão moral, confusão de doutrina, de falsos profetas, de falsos doutores, dentro da igreja e fora da igreja. Se nós não tivermos um documento claro, mostrando para nós o que é a verdade de Deus, a gente não tem sustentação. E eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, o catecismo da igreja, ele tem 3.000 citações da Bíblia. No final do catecismo, ele traz a relação de todas as citações que o catecismo tem, dos concílios, dos santos, dos doutores, da Bíblia. É um anexo enorme aqui no final do catecismo, né, que ocupa mais de 100 páginas, onde ele coloca todas as fontes, tudo isso daqui, olha, tudo isso daqui que você vê, apenas relação das citações. Só da Bíblia tem 3.000 citações, além de todos os concílios, todos os papas, os santos, os doutores. Ou seja, o catecismo, ele é um compêndio de toda a vida da igreja nesses 2.000 anos. Uma coisa maravilhosa. Eu que trabalho com esse catecismo desde a sua aprovação em 1992, há 28 anos, eu bebo a beleza, a fonte. E sabe, quando você trabalha em cima do catecismo, ninguém pode te questionar. Quando você fala, alguém te pergunta alguma coisa, você fala, olha, o catecismo diz tal coisa no parágrafo tal, diz isso. Acabou. Acabou. Aquilo que Santo Agostinho dizia, Roma locuta, causa finita. Ninguém vai te questionar. Ninguém vai dizer que você está mentindo ou está dizendo alguma coisa errada se você estiver em cima do catecismo da Igreja Católica. Se alguém quiser dizer que você está errando, então vai ter que dizer que o Papa errou, que todos os bispos erraram. Mas isso é impossível. Ok? Bom, eu queria ainda dizer o seguinte, que no final do catecismo você tem um índice temático. Ou seja, um índice em ordem alfabética para você achar alguma coisa que você quer pesquisar, porque você não precisa ler o catecismo de
ponta a ponta. Pode ler também. Mas se você quiser estudar só um assunto, você vai no índice temático, que está em ordem alfabética, e ele vai dar o número do parágrafo onde está aquele assunto. Por exemplo, se você quiser, vamos aqui fazer uma experiência rápida. Eu quero estudar sobre o purgatório. Então você vai aqui na letra P do índice temático e você vai encontrar purgatório. Na frente da palavra purgatório tem aqui um número, né? O número é 1030. Está aqui, ó, purgatório 1030 até 1032. Então você vai lá no texto, porque todos os parágrafos do catecismo são numerados. Você vai lá no 1030 e ele fala sobre o purgatório. E você tem a palavra da igreja sobre o purgatório. Entendeu? E assim qualquer outro assunto. Vai no índice temático, procura a palavra em ordem alfabética, um dicionário. E você, né? Eu, para facilitar ainda mais o uso do catecismo, eu fiz um dicionário que eu chamei O Catecismo da Igreja Responde de A a Z. Eu fiz um dicionário, transcrevendo em ordem alfabética o que o catecismo diz. Porque o catecismo ele não está em ordem alfabética, claro. Ele está uma dissertação orgânica. Eu fiz um dicionário em ordem alfabética, de modo que você, com facilidade, você acha uma palavra que você quer saber o que o catecismo diz. E ali eu transcrevi o que o catecismo diz. Esse livro chama-se O Catecismo da Igreja Responde de A a Z, da nossa editora Cleofas, e a nossa editora tem um site que você pode adquirir, não só esse livro, como todos os outros livros, é o loja.cleofas.com.br, ou então temos um telefone também, que é o 12 3152 6566. Recomendo sumamente que você estude o Catecismo da Igreja, carregue com você, junto com a sua Bíblia, né? São as fontes da nossa segurança, a palavra de Deus. Agora, o catecismo, o que é? Ele é a explicação da palavra de Deus. Ele explica para você o que está aqui, de maneira pastoral, de maneira clara, para que você possa viver. Ok? É essa a nossa recomendação de hoje.